Bem, e na sequência, teremos aí uns assuntos impactantes, né? É o nosso segundo painel, que vai ter início agora, com o tema Anatomia dos vazamentos de dados e ataques cibernéticos recentes. Como errar menos? Lições aprendidas em tempos de pandemia e a importância do fator humano no processo. E como informamos no painel anterior, vocês também que nos assistem pela TVD podem participar com perguntas e comentários para os nossos debatedores. Lembrem-se, o espaço para sua participação está na sala de transmissão da TVD, na caixa abaixo do vídeo chamada Comentário. Nossa equipe de jornalistas está sempre a postos para enviar suas perguntas e comentários à nossa mediadora, Graça Sermud, sempre a postos também. Bem, comparou esse painel o Territory Manager da Tenable, Marlos Silva, que está em Vitória, uma belíssima cidade conhecida pelas praias arenosas como a da Curva da Jurema. Tudo bem, Marlos? Bem-vindo. Como é que tá? Tudo bem? Tudo Graças jóia. a Deus, Prazer tudo bem. estar aqui junto. Vou fazer só apenas uma correção, senão meu chefe vai pensar que eu tô fugindo da minha cidade. Eu não tô em Vitória, eu tô em Brasília, sou de Brasília. Está em Brasília? Muito bem, então um abraço ao pessoal de Brasília, que nos acompanhou na edição anterior, não é? Isso, exatamente. Então, bem-vindo mais uma Estivemos vez. juntos, inclusive. Tudo bem, Graça? É verdade. Bom dia a Eu achei todos. que você tivesse ido para Vitória. Um abraço e bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Recebemos também como convidado para este painel o consultor de segurança da informação da Gerdau, Vanderlei Moreira. Bom, o Vanderlei só podia ser de Porto Alegre, cidade da qual já comentamos aqui. Bem-vindo, Vanderlei. Obrigado, pessoal. Legal estar aqui com vocês de novo, né? Em junho nós já tivemos um papo junto. Muito bom, esperamos fazer um ótimo painel para todos. Obrigado. Muito bem, obrigado você. Teremos também a participação do especialista de segurança da informação do Sicredi, Matheus Albarello. O Matheus também está em Poa. Bem-vindo, Matheus. Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Espero que a gente tenha um painel bem legal aí de discussões. E teremos, com certeza. Olha o timaço. Bem, este painel ficará ainda melhor e muito mais bonito com a presença de uma mulher. Nossa convidada é a gestora de segurança da informação da Dataprev, Marcela Formiguier. A Marcela é de Floripa, uma bela cidade com uma lagoa de água salgada, a famosa Lagoa da Conceição. E aí, Marcela, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. Graça, Ângelo, é uma honra e um prazer poder compartilhar um pouco de conhecimento aqui com esse grupo. Tenha certeza de que a honra é nossa, viu, Marcela? Muito bem-vinda mais uma vez. E completando o time, nós convidamos o analista de auditoria, segurança e inteligência tecnológica, Ronaldo Rigon, que é de Porto Alegre, cidade já consolidada aqui em nosso evento. Bem-vindo, Ronaldo. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço ao criador por aqui poder estar. Também é um privilégio para mim estar nesse evento da Graça. Muito obrigado por se lembrar de mim, Graça. E é um prazer estar no evento. Obrigado, boa tarde. Obrigado você, um grande abraço e agora vamos ao debate. Com você, Graça. Ok, obrigada. Muito bom acompanhar essa apresentação, né, Ângelo? E ver essa diversidade. E como eu falei no primeiro painel, nós, com certeza, né, se não estivéssemos aí enfrentando todo esse cenário, estaríamos aí em cada cidade com a nossa caravana. Mas também está sendo muito legal a gente poder reunir o Sul, a região, e poder fazer esse trabalho tendo representantes de várias cidades da região. Isso também traz uma riqueza e tem sido muito, e o feedback que nós estamos recebendo aqui é muito grande. Bem, o nosso painel é o tema clássico do Security Leaders. A gente conversa sobre vários assuntos relacionados à privacidade, proteção, assuntos que estão aqui no momento, mas, infelizmente, os ataques não param de acontecer, não dão trégua. Né? A gente pode ter aí na agenda pandemia, trabalho remoto para gerenciar, colocar mais segurança na ponta, a gente pode ter a nova lei agora funcionando, a NPD ontem já está, né, empossada. Então, assim, os assuntos com certeza vão se sucedendo, mas a gente não pode deixar de falar sobre esse cenário de ataques. E é um cenário que vai também se transformando à medida que hoje, né, nós acompanhamos o que está acontecendo no mundo, quer dizer, os ataques estão relacionados. Então, o que a gente viu acontecer desde que começou essa pandemia? A volumetria sempre é grande dos ataques, mas aí se aproveitam, obviamente, de cenários, né, com trabalho remoto, pessoas em casa, perímetro, né, como o pessoal está dizendo, acabou de morrer com a Covid, se teve alguém que morreu com a Covid de uma vez foi o perímetro,
Então, nós começamos a ver realmente outras modalidades de ataque. Eu queria começar, justamente o nosso tema é a anatomia e os ataques recentes. Então, eu quero começar com a própria Tenable. Por quê? Porque vocês acompanham no dia a dia, né, o que está acontecendo com todos esses clientes. Você falou sobre, na verdade, vocês, né, a Tenable, o André, falou sobre uma pesquisa. Eu separei aqui uma pesquisa que nós publicamos na Security Report, muito interessante. Observem só. Esse estudo global da Tenable, junto com a Forrester Consulting, mostra o seguinte: a grande maioria das organizações brasileiras, 96%, sofreu um ataque cibernético que afetou o negócio nos últimos 12 meses. Segundo executivos de negócio de segurança da Tenable, os dados foram extraídos desse relatório e 800 líderes globais também participaram, incluindo 59 entrevistados brasileiros. Eu quero acrescentar mais um dado. À medida que os criminosos cibernéticos continuam seus ataques, 67% dos entrevistados no Brasil testemunharam um aumento drástico no número de ataques que afetaram o negócio. Infelizmente, esses ataques tiveram efeitos prejudiciais. Então, observem só. Organizações relataram, primeiro, o percentual mais alto, perda de produtividade. 46% perdeu produtividade. Depois, 33%, gente, roubo financeiro. Depois, 32%, dados de funcionário. Então, na verdade, a gente observa, e ainda tivemos aqui um outro dado interessante, em torno de 53% dos líderes de segurança no Brasil afirmam também que esses ataques atingiram ambientes de tecnologia operacional, os famosos OTs. Então, indo também para plantas industriais e tudo mais. Nossa, vou parar por aqui. Índice não falta aqui, mas queria que você comentasse. Ransomware atacando muito, phishing. Qual é essa anatomia? Quais são as modalidades mais recentes de ataques que vocês estão acompanhando aí no mercado? Muito legal, obrigado, Graça, pela introdução, sensacional. Eu quase fiquei sem palavras aqui para comentar, né? Acho que o relatório é muito completo. Eu queria convidar todos a visitar nosso stand, né? Entrar em contato conosco. Eu vou disponibilizar um link do relatório. Ele tem muitas informações, muitos dados relevantes, inclusive para que as empresas, né, tenham também esse conhecimento, para que você consiga levar também no nível mais estratégico da companhia, para que a área de segurança tenha uma relevância muito maior. Eu acho que o ponto mais importante desse relatório do Forrester, na minha opinião, a opinião, né, de todos da Tenable, é que existe uma lacuna muito grande entre a área de segurança e a área executiva de negócio dentro da companhia. Essa comunicação, ela precisa ser muito mais clara. O executivo da área de negócio, ele não quer um relatório de 300 páginas para dizer como é que está a situação dele de segurança. Ele quer saber, estou seguro? Quais são os meus maiores riscos? Aonde estão meus riscos? Então, pensando um pouquinho na pandemia, a gente tem um ponto bem importante, é que muitos ataques, eles começaram a acontecer explorando vulnerabilidades do momento da pandemia, que era o quê? O trabalho remoto. Então, a área de segurança e infraestrutura, eles são desafiados o tempo todo a focarem naquilo que é mais importante. Mas é meio que reativo, né? Nessa pesquisa do Forrester, ele diz também que 36% das empresas ainda têm políticas voltadas para reação e não para prevenção. Então, precisamos ter o trabalho remoto. E todos, de uma hora para outra, todo mundo está trabalhando de casa. E muitas das vezes essas são máquinas que são compartilhadas com os filhos, com a esposa, com uma série de outras pessoas que não estão dentro de uma infraestrutura segura, com firewall, IPS e etc. E, na grande maioria, essas máquinas têm trazido para dentro da companhia um risco muito maior. Né? Estão trazendo novos ataques que, até então, a companhia ela não se atentava. Não tinha por que eu me preocupar por tipo de ataques ou vulnerabilidades, sendo que eu tenho toda uma camada de proteção. E agora o hacker mudou muito, né, a sua forma de atuar. Então, ele está explorando muito mais vulnerabilidades para esse ambiente remoto do que normalmente ele fazia. Explorando, por exemplo, soluções de VPN, explorando esses usuários, né, através de nuvens, compartilhamento de arquivos, para que o usuário consiga, né, acaba acessando para poder trazer esse malware. E grande parte
da população tem buscado informações sobre o Covid. E aí onde os hackers, eles usaram exatamente. Então foram sites camuflados, foram mais de 4 mil domínios que surgiram no mundo, né, durante a pandemia, só com palavras semelhantes a Covid, ou Corona, né, com domínios semelhantes. Então o usuário ele vai atrás, pesquisa no Google, entra, quando vê a máquina está infectada, conecta na infraestrutura do cliente, da empresa com VPN, esse malware se desloca dentro da infraestrutura, alcança até os dados privilegiados, né? E aí teve um aumento nessa pandemia de mais de 300%, por exemplo, deixa eu ver aqui o dado certinho, foi mais de 350 empresas no Brasil que já tiveram algum tipo de ataque ligado a vazamento de informação. Então, acho que esse momento da pandemia, né, ele mostra que cada vez mais a área de segurança tem que estar muito mais ligada ao negócio. E a área de negócio ela também tem que colocar a segurança envolvida dentro da sua estratégia de negócio. Né? Perfeito. Nós vamos, antes da gente passar para as ações e como foi colocado, né, essa integração maior entre a segurança e a área de negócios, eu queria passar agora, depois dessa explanação feita, passar para vocês e avaliarem um pouquinho com vocês que estão no front, como é que vocês estão sentindo isso. É óbvio que a gente sabe que muitas vezes não dá para ficar aqui detalhando ataques, mas eu queria, Vanderlei, que você falasse um pouco se essa percepção que a gente está acompanhando pelos números de que o controle do endpoint, o controle, né, dessa conexão remota e desse ambiente em nuvem, VPN, se é realmente por aí que a coisa está se complicando mais por conta do cenário que nós estamos vivendo de pandemia e de isolamento, de trabalho remoto. Precisa abrir seu áudio, Vanderlei. Ok. Muito Agora bem, sim, então queremos ouvi-lo. Legal. Então, para adicionar mais um pouquinho, né, de informações e aí adicionar itens importantes nisso que foi falado até agora, em relação ao perímetro, né? O perímetro faz tempo que ele já vem morrendo, entre aspas, e eu entendo, sim, que o perímetro ele deixa de ser tão relevante para a segurança e a identidade passa a ser a chave, né? Okay. Então, aí existem várias ações que podem ser feitas em relação a isso, mas para você ter uma ideia, um estudo aí recente da Verizon, ela mostra que o uso de credenciais roubadas corresponde a 80% de vazamento de informação. É muita coisa. Então, isso já nos dá uma pista aí de por onde começar a atacar as ações, né? E o outro ponto é que 94%, por exemplo, de malwares, hoje em dia, ela chega por e-mail. Então, é mais um ponto. Então, quer dizer, nós temos muitos números, muitas estatísticas, muitas lições que o mercado eventualmente aprende de forma muito, muito dura, né? Então, nós temos muita informação para usar para poder tentar aprender com o erro dos outros e né, segurança dificilmente a gente consegue ser proativo, mas quando existe alguém que sofreu e a gente consegue aprender com aquilo, a gente pode ser proativo nesse sentido, né? Mas isso tudo que você comentou, Graça, é bem verdade. Hoje, com os ambientes distribuídos, multi-cloud, demandas por agilidade, demandas cada vez mais fortes do negócio, o negócio com mais autonomia para criar, para construir, eventualmente a gente acaba bypassando alguns controles, né? E isso se mostra pelas estatísticas, né? A gente tem aí, nesses últimos anos, vazamentos absurdos, né, em buckets públicos que não deveriam estar. E isso é claramente uma falta aí de guardrails, né, da segurança eventualmente estar mais junto das áreas que estão tomando essas iniciativas de negócio. Exato. Então, são uma série de eventos que nos dão pistas de onde atacar, né? E aí a gente vai para uma outra seara que é o erro humano, né? A gente tem um número aí de 27% aí de brechas expostas por erro humano, mais ou menos, né? Segundo estatísticas. E aí, quando a gente começou com esse cenário da pandemia, ficou muito mais forte a questão do perímetro, a questão de que as pessoas, a identidade, e como bem falou, o endpoint passa a ser o perímetro.
E isso é um cenário que nem todas as empresas estavam preparadas para atender a uma demanda tão grande e atender com um nível tão alto de segurança, né? Então, de uma certa forma, nós somos mais expostos aos riscos, né, nesse sentido. Sim. O Vanderlei já pontuou, né, assim como o Marlos também, eu acho que todos vocês, quando a gente começa a falar dos desafios do cenário de ataques, a gente já vai avaliando por onde a gente caminha, né? Faz parte aqui do nosso debate, onde errar menos. Mas eu ainda quero avançar um pouquinho mais nesse cenário. Matheus, o Marlos colocou já, né, logo no início, e eu trouxe também aqui estatísticas, o Vanderlei corroborou, de que, com certeza, na pandemia, vocês todos foram muito mais, estão sendo, né, desafiados em relação a questões que já vinham acontecendo dentro do cenário de segurança, mas se tornaram mais críticas. E o Vanderlei trouxe, além dos aspectos que a gente colocou, a questão da identidade. Para você, esse cenário de ataques, aonde que você acha que ele tem se tornado mais crítico, se você concorda com essas frentes, se você acrescentaria aí mais um aspecto nesse cenário de ataques? Então, Graça, sem dúvida, colaborando aí com o que o pessoal comentou, acho que a gente tem um ponto importante aqui quando a gente fala de essa estrutura toda de home office que nós criamos agora nesse momento de pandemia. Nós trouxemos os colaboradores para dentro de suas casas, né? E aí, assim como o pessoal comentou, você tem, enfim, notebooks, tablets, enfim, a possibilidade do seu colaborador acessar de diversas fontes ou de diversos lugares diferentes os dados corporativos, né? E a gente tem um dado aqui, falando de dados estatísticos, enfim, de volumetrias internas, né? Mais de 40% hoje dos dados sensíveis acabam sendo concentrados em aplicativos de escritório. Então, sei lá, o seu Office 365, o seu Google Suite lá, é onde concentra mais de 40% dos dados da instituição, da companhia. Nossa, é de tirar o sono, né? Sem dúvida, deixar o pessoal de segurança sem dormir. E aí, quando se coloca aí a possibilidade do pessoal estar acessando por VPN, ou estar, enfim, acessando diretamente o Office 365 da sua instituição, sem os devidos controles, né? Porque, vamos lá, boa parte das empresas acabaram entrando nesse mundo de nuvem agora, ou muitas delas acabaram tendo que abrir as suas porteiras para que os colaboradores conseguissem ter uma operação assim como tinham dentro da empresa, né? Agora dentro de suas casas. Então, isso acaba trazendo uma possibilidade de vazamento de informações gigantes, né, Graça? E se a gente não tem os devidos controles, não consegue ter visibilidade do que está acontecendo, aí a gente tem, sim, um fator bem importante aí que pode acontecer, seja um vazamento por erro humano, por uma falha, ou também, muitas vezes, aí, um vazamento por um intencional, né? Então, a gente precisa ter visibilidade do que o colaborador está avançando de dados. E falando aí desse mundo, né, a gente está falando de cloud, né? Falando desse mundo de cloud, abrindo as porteiras, você precisa ter ferramentas, então, formas de ter visibilidade disso, do que o colaborador está, enfim, trafegando ou não de dados, né? Perfeito. Já vamos, com certeza, daqui a pouco, tocar mais detalhadamente nesse assunto, porque a cloud, o pessoal costuma dizer, né? Antes era cloud first, agora cloud it's now or never. O pessoal está mudando até, é agora ou nunca, porque é a chance, né? Se já estava sendo a primeira opção, agora me parece que está sendo a única. Marcela, temos aí já relatos importantes, né? Obviamente, na medida do possível, o painel de ataques a gente tenta detalhar, mas sabe o quanto é difícil. Atacados todos são, a questão é se realmente os ataques vão, né? E a gente torce para que eles não cheguem, né, a contento, mas é importante perceber que nesse cenário, né, Marcela, algumas questões, como eu falei que antes preocupavam, se tornaram mais críticas. Então, você vê que cada um que vai falando vai acrescentando um dado que a gente percebe que é onde pega mais. O Vanderlei falou sobre a questão da identidade, reforçou isso, o Matheus reforçou a questão do ambiente cloud. E você, Marcelo, o que você reforça aí como ponto de atenção nesse cenário tão difícil de vulnerabilidade?
Perfeito. Vou pontuar algumas questões do meu cenário, né? O que a gente viveu aí nos últimos meses corrobora essas estatísticas e essas pesquisas. Por um lado, foi uma oportunidade da gente validar nossas estratégias, saber, por exemplo, que as nossas campanhas de conscientização estão fazendo efeito. O próprio corpo funcional, quando foi para casa, se preocupou em o que eu faço, como que eu vou trabalhar seguro. Né? Eles se sentem seguros no ambiente corporativo e a gente foi muito procurado, né? E sim, os ataques cresceram mais de 1000%. A DataPrev ela sofre muito ataque direcionado, muito questão de domínio, site, né? Não preciso nem dizer auxílio emergencial, depois de Covid é a segunda palavra Exato, que né? mais consta, né, nos ataques aí. Então, as equipes de tratamento de incidentes trabalharam aí 24/7, a gente teve que mudar muito a sensibilidade de detecção do SOC, trabalhar muitas questões, agora, principalmente isso, a gente recebia reporte de phishing e o pessoal, é prática simulado? Não, é de verdade, é phishing mesmo, então assim, o pessoal começou a identificar, começou a reportar, e falou, opa, tá funcionando simular, né, agora o pessoal tá mais alerta, então a gente trabalhou muito essa questão da segregação, né, não é colocar remotamente e acessando tudo, porque nossos ambientes são muito segregados, o operacional é muito fechado, então a gente precisou trabalhar muito com os parceiros para disponibilizar rápido e, assim, segurança para DataPrev não é área meio, segurança é negócio, né? TI é negócio. Então, além do corporativo, a gente precisou ajudar o cliente, né? Para nós, a gente já tinha o acesso remoto com multifator de autenticação, mas e o cliente que precisou em 48 horas de 20 mil acessos, né? E como que eu ia emitir o certificado digital para todo o INSS? Então, essas foram as questões desafiantes, entregar rápido, né? O mais seguro possível, colocar para que eles todos pudessem trabalhar nos sistemas críticos que não tem como expor, a gente, né, trabalha com legado, enfim, com várias situações. E sem menor sombra de dúvida, o perfil profissional dos empregados que a gente tem colaborou muito, né, essa preocupação. Então, a gente trabalhou muito orientações específicas para os desenvolvedores, como é que vai ser o acesso seguro, né, o que vai poder acessar fora ou não, e principalmente a gente chegou, assim, na granularidade de como você vai reconfigurar o seu modem para ter um SSID só para você fazer a VPN e o seu filho não enxergar, assim, a gente, né, a própria TI corporativa teve esse trabalho de ajudar no hardening do equipamento pessoal, alguns, para fazer acessos mais críticos, levaram o equipamento da empresa para casa, para garantir, né, aquele hardening, então, foi bastante nesse sentido, né, que a gente trabalhou muito com as pessoas, porque a gente tem o estado da arte da tecnologia, né, na empresa, mas se um clica, né, dentro da VPN, pronto, acabou tudo. Então, houve muito esse trabalho e a gente sempre teve essa estratégia data-centric, então, ainda bem que a nossa arquitetura permitiu que a gente conseguisse fazer isso, né, então, cofre de senhas, um ambiente ali de VDI completamente, né, fechado, ajudou muito a gente a colocar as equipes, principalmente as equipes de área finalística, né, que precisavam aí fazer processamento, trabalhar. A DataPrev trabalhou muito nesses últimos meses, né, entregando aí todo o processamento do auxílio, enfim, e continua, né. Foi bastante desafiada por isso, e é legal que a gente meio que fecha esse ciclo, né, de vulnerabilidades e de ataques, observando que cada um de vocês foram trazendo aí aspectos que, na verdade, foram mais vulneráveis, né, dependendo de cada um. Então, tivemos identidade reforçada, cloud, e agora o elemento humano no processo como sendo vulnerável na hora que você espalha tudo isso, é ele que está lá na ponta, então tem que prover esse elemento humano, né, de todo esse ambiente de proteção corporativa. Isso foi um grande desafio, muito bem pontuado também pela Marcela. Eu gostaria, Ronaldo, que a gente já começasse a entrar num segundo ponto da nossa discussão. Já tivemos aqui, né, bastante cenários aqui de ataques, e a gente sabe que os nomes a gente conhece bem aí no mercado, os ransomware, os phishing, os malwares, mas a gente sabe que muitos eles acabam se repetindo, são na verdade, ataques até relativamente conhecidos, mas que vão
mudando de perfil em função justamente do que foi dito aqui. Então, como errar menos? E por que ainda é tão difícil fazer o básico, quando a gente observa o que está acontecendo? Então, eu queria que você começasse já a entrar nesse aspecto do como errar menos. Na sua visão, que pontos aí, e essa experiência toda que nós estamos vivendo, o que a gente já pode começar a pontuar como sendo importante, e eu vou querer de cada um de vocês um aspecto que fica aí como uma lição aprendida para a gente errar menos. Vamos lá, Ronaldo. Bem, eu escutei atentamente a todos falarem, tá? Concordo com a Graça que os ataques permanecem, não modificam, mas eu vejo na parte da pandemia, primeiro, uma grande oportunidade para todas as empresas. Veio até o depoimento da Marcela, entre outros, certo? Que as empresas, no meu entendimento, corresponderam, sim, a uma coisa que eu não imaginava. A gente só imaginava no momento de ficção, a gente via filmes de ficção, só que nos filmes de ficção nós tínhamos o controle remoto e podíamos apertar uma tecla stop e fazer, sei lá, xixi, comer pipoca e voltaríamos e apertava novamente o play. Só que agora a tela é ao nosso redor, é tudo, é uma vida, é uma realidade. E eu vejo isso como uma oportunidade, até porque as empresas, de uma hora para outra, tiveram que se adaptar e liberar tudo que se falava de home office e várias outras coisas, e muitas empresas tiveram sucesso, sim. Conseguiram instalar, como a Marcela disse, 20 mil VPNs, conseguiram... Por que isso? Porque o fator humano foi uma das coisas melhores e mais importantes em tudo isso. Os seres humanos que trabalham, os colaboradores, deram resposta, e as equipes, tanto de segurança como outras infraestruturas, etc., conseguiram dar resposta, no meu entendimento. Lógico que tivemos algumas empresas que sucumbiram, né? Cada caso é um caso, né? Podemos discorrer. Mas eu diria para os senhores que dentro da tríade de segurança, de processo, infraestrutura e fator humano, o fator humano se salientou muito nessa pandemia. Salientou muito. E porque de nada adianta se ter a melhor infraestrutura, processos definidos, se o fator humano não estiver consciente do que está fazendo. O fator humano, para mim, dessa tríade, é a coisa mais importante que tem, e eu acredito que tenhamos tido sucesso com a pandemia. Como errar menos? No meu entendimento, errar menos é atender aos anseios dos recursos humanos, treinar os recursos humanos e prepará-los para que esses consigam, se algum problema no processo ou der um problema na infraestrutura, quem vai segurar tudo isso é o recurso humano, é o fator humano mais importante. Então, como errar menos, investir mais nos recursos humanos. Perfeito. Eu queria ouvir você, Marlos, sobre essa segunda rodada e depois os demais. Cada um vai ter, com certeza, aí, né, a sua visão de como errar menos. Mas, do ponto de vista desses aspectos que foram colocados, vou voltar a eles, identidade, né, cloud, e a preocupação lá na ponta, né, em prover esse usuário de uma segurança, né, que se assemelha à segurança corporativa. Desses aspectos, qual que você comentaria assim, mais especificamente? Porque algumas perguntas estão chegando aqui, concordando com o Matheus, que cloud realmente se transformou aí nessa pandemia numa preocupação muito grande, porque as áreas de negócio antes já tinham essa ideia de que ia resolver lá na cloud seu problema de negócio, na hora da urgência, isso se transformou de uma forma muito grande. Aí vieram muitos problemas com erros de configuração, né? Muitos problemas de como entender até que ponto a segurança, né, precisa ser cuidado internamente ou no provedor. Então, eu queria que você já começasse também a falar um pouco sobre como errar menos nesse aspecto, que eu acho que é muito importante. Legal, obrigado, Graça. Eu concordo plenamente, eu acho que a nuvem já é um caminho sem volta, eu acho que para todas as empresas, né, quando a gente fala de estratégia de negócios, a nuvem faz parte de tudo, para toda evolução, toda transformação que as empresas buscam. E eu vou reforçar um ponto, Graça, que é muito importante, né, nesse contexto, que é a comunicação. A área, dados daquela estatística do relatório, eles apontam que menos da metade das empresas, a área de negócio, ela consulta a área de segurança antes de tomar decisões estratégicas. Você comentou exatamente isso. Vamos para a nuvem porque é mais barato, é mais rápido, é mais eficiente. Será que a área de segurança foi consultada antes para saber como prover isso de forma segura? E aí onde vem os erros. Porque muitas pessoas pensam que a nuvem é segura,
Não, na verdade, ela é uma extensão, como diz o colega, acho que o Vanderlei, é uma extensão do perímetro. Não há mais perímetro. Então, Exato. eu acho que o envolvimento da área de segurança nas decisões de negócio e vice-versa, talvez seja uma chave para que nós erramos muito menos. Porque se há essa comunicação, essa linguagem, né, unificada entre essas áreas, eu tenho certeza que as tomadas de decisões de negócio alinhadas à área de segurança, por mais que elas possam andar talvez um passo mais lento, porque tem premissas antes de tornar isso uma verdade, elas vão ser muito mais assertivas e com muito mais riscos. Acho que a palavra central é o risco. Qual o risco da gente levar toda a minha infraestrutura de aplicação para a nuvem? Existe o risco? O pessoal, o líder de negócio, quer entender do risco. A empresa quer entender qual é o risco. Segurança, qual é o risco de eu fazer isso? Olha, o risco é esse. Mas eu consigo mitigar esse risco assim, priorizando aquilo que é mais importante, aquilo que apresenta o maior risco para o meu negócio. Onde está o meu maior risco? Está na nuvem? Está no servidor? Está no usuário? Então, essa visibilidade transformada em uma comunicação mais efetiva para de negócio, eu não tenho dúvida que é a melhor forma da gente evitar os erros, reduzindo os riscos da corporação. Perfeito. Nessa parte de errar menos, Vanderlei, já tenho aqui perguntas. Primeiro comentário aqui do nosso participante, excelente painel de debates com feras do nosso mercado corporativo. Eu gostaria de saber do Vanderlei, da Gerdau, o quanto que a Gerdau hoje atua, né, ou tem aplicações em ambiente cloud, e se vocês perceberam um aumento muito grande de ataques usando esse ambiente. Se vocês detectaram um aumento muito grande de ataques explorando o ambiente cloud. Uhum. Ok. Bom, a Gerdau ela é multi-cloud, né? Nós temos ambientes aí nas mais diversas clouds. E nós temos um cuidado ali, especialmente com dois itens, né? Que são os que acabam chamando atenção para os ataques, que são os buckets públicos, né? Como eu tinha falado antes, Isso. e as instâncias EC2 também com Elastic IP. Tecnicamente, essas são as maiores preocupações que nós temos, né? Nós não temos, nós temos um padrão de publicação para a internet de qualquer serviço, e esse padrão ele prevê alguns board rails, né? Que a gente poderia dizer um WAF, um firewall, na frente dessas publicações. Então, hoje o nosso maior número de aplicações ainda não está na nuvem, mas nós temos uma gama enorme de serviços dentro das nuvens, mas elas estão privadas ainda, elas não estão publicadas. Nós temos poucas coisas publicadas para a internet, mas dessas poucas coisas que nós tivemos, e especialmente, por exemplo, onde o negócio teve uma autonomia de ir lá e fazer alguma publicação, acho que não demorou uns 2 dias ali para começar a receber ataques já de negação de serviço, né? Então, estar na nuvem para 10 minutos depois, estar na internet para 10 minutos depois já começar a receber o punch ali de ataque, né? Então, mas sim, a gente está na nuvem, mas as nossas publicações, elas tem um guardrail ou um padrão mínimo ali que tem que ser seguido, e as publicações que não passam por esse processo, elas acabam tomando um punch de cara lá, né? Perfeito, tá bom. Deixa eu só... Claro, gostaria de só claro. comentar um ponto aqui, é que a gente, mudando um pouquinho, né, a gente tem que pensar um pouquinho fora da caixa quando fala de ser envolvido nos projetos de negócio, né? Eu acho que a gente não pode mais esperar ser envolvido, nós temos que nos envolver nos projetos. Se nós sabemos que há uma área, ou uma apresentação, ou um grupo que discute projetos estratégicos da companhia, nós temos que nos inserir lá. Nós temos que ter essa cara de pau de chegar lá, pessoal, me inclui nessa... Eu quero participar da reunião de projetos estratégicos, eu gostaria de participar. Isso é importante porque se é um problema que nos afeta, né, de alguma forma, nós temos que fazer parte da solução, e para fazer parte da solução, a gente tem que estar lá dentro, tem que estar sentado do lado do cara que está planejando aquilo, para que a gente faça parte do projeto desde a sua concepção, porque depois
Interessante, né? legal. Desculpe te interromper, mas foi muito interessante porque o Marlos falou sobre isso. A gente trouxe logo no início da pesquisa essa questão, né? E quando a gente fala de errar menos, né, Vanderlei, no fundo a gente está falando disso, né? Então, às vezes, ficar esperando ser envolvido não cabe mais, né? Nesse momento, a gente tem que, na verdade, repensar isso e, de alguma forma, se inserir, né? Ter uma ação mais proativa mesmo, né? É uma maneira de errar menos, é ser mais proativo e atuar mais junto à área de negócios. Bem bacana essa sua colocação, gostei muito. Muito bom, excelente, gostei também, muito legal. Né? Muito bom, ser mais proativo. Matheus, queria que você também falasse um pouquinho, estou vendo aqui algumas perguntas, algumas estão chegando direcionadas, outras não, mas eu acho que tem uma aqui bem interessante. Capacitação, instrução e treinamento para todos os agregados em todas as áreas que envolvem quaisquer partes do negócio é importante, mas muitas vezes nós temos que lidar com prioridades. Então, aqui, quando a gente está falando de errar menos, às vezes o que o público aqui está colocando você tem ali uma série de ações, né? E você precisa, às vezes, realmente avaliar, não tem budget para ir para todas as áreas e precisa priorizar. Então, para você, nesse aspecto, levando em conta essa colocação da plateia, né, para errar menos, essa questão da prioridade para você tem que estar aonde? Aonde que você vai buscar esse nível de priorização? Perfeito, Graça. Acho que a pergunta é excelente, vem bem ao encontro do que a gente está discutindo. Só antes de responder, eu queria complementar, acho que o pessoal comentou sobre cloud, né? Realmente, a gente tem um estigma, né, das pessoas falando que, mas o meu parceiro, seja ele, por exemplo, a AWS é muito mais segura que o meu ambiente interno. Eu concordo em parte com essa afirmação, ela é uma afirmação perigosa, porque, sem dúvida, o parceiro AWS como um todo, o parceiro Google como um todo, ou enfim, seja ele qual for, né, a infraestrutura dele, sem dúvida, pode ser mais segura, talvez, do que a sua, mas a configuração que ele deixa à sua disposição é algo que você precisa fazer. O código-fonte que você vai subir lá no parceiro está na sua competência, na forma com que você está gerenciando segurança, na forma com que você está gerenciando riscos, vulnerabilidades, enfim, né? Então, muitas vezes as pessoas trazem, eu já participei de várias e várias agendas, onde esse tema vem muito em voga. Mas o meu parceiro é muito mais seguro do que o meu ambiente interno, em partes, né? O parceiro, ele, enquanto infraestrutura, pode até ser, mas enquanto configurações do ambiente, a responsabilidade é sua, né? Então, muitas vezes você tem brechas, vulnerabilidades, possibilidades de ataques por uma falha humana, por um descuido, enfim, seja talvez uma ausência de uma competência em cloud, naquele ambiente em nuvem, ausência de um especialista que conheça a segurança para tratar do seu ambiente em nuvem. Então, a falha humana ela acaba sendo, vamos dizer, presente também nesses momentos, né? Que você acaba subestimando a segurança em prol de que o parceiro seja mais seguro. Mas a possibilidade que o parceiro lhe deu de fazer a configuração de segurança acabou sendo negligenciada, né? Então, acho que esse é um ponto. E quando a gente fala de prioridade, né, voltando para a pergunta que o pessoal fez, eu acho que a priorização vai estar muito ligada à gestão de riscos, né? Aos riscos que a companhia você tem mapeado, né? E aquilo que você quer atacar primeiro, aquilo que é mais importante, mais sensível para o seu negócio, né? Eu quero trazer um paralelo aqui com um projeto que eu tive a oportunidade de trabalhar junto ao Banco Central. Eu participei da modelagem do Pix e do Open Banking, são 2 grupos de trabalho junto com o Bacen, e o Pix, que está sendo lançado agora, está bem em voga aí no mercado, as instituições estão fazendo um marketing bem legal em cima do Pix, ele sequer foi lançado e ele já foi alvo de golpes cibernéticos, né? Então, você vê a dimensão que esses novos projetos trazem para o mercado financeiro. Sem dúvida, bom exemplo. Sem dúvida, eles serão bombásticos no mercado financeiro, são bem disruptivos, né?
mercado financeiro brasileiro, que está começando agora com o Pix, mas, sem sombra de dúvida, esses novos projetos eles vão trazer, o Pix, por exemplo, né, vai trazer uma quantidade de novas vulnerabilidades que a gente não conhece, que vão passar a ser exploradas, né? Então, vamos lá, o Pix nem foi lançado e já foi alvo aí de ataques de phishing, né? Os bancos mandaram as solicitações de pré-cadastro para os seus correntistas e, obviamente, os hackers aí nessa leva... Como eu falei, né? Como eu falei no início, né, Matheus, não tem jeito, né? A gente percebe o quanto que todas essas ações estão alinhadas ao cenário, né? Aproveitando a deixa do Matheus, a gente hoje, no final, e a gente deixou justamente para o final, temos um painel sobre Pix e Open Banking, que a gente vai detalhar mais ainda esse cenário, então, só para dar um gostinho de quero mais aí, mas muito bem pontuado pelo Matheus. A gente está entrando aqui num outro ponto que é importante do errar menos. A gente já pontuou aqui essa proatividade da área de segurança com a área de negócios, mas agora uma palavrinha mágica está entrando muito fortemente aqui, que é o risco. Eu queria que o Ronaldo comentasse, eu vou avançar um pouquinho mais nessa pesquisa da Tenable, porque tem um dado aqui justamente sobre risco que é muito interessante. Os líderes de negócio querem uma imagem clara do nível de risco da empresa, né? Obviamente, negócio sempre está pensando nisso. E como esse risco muda à medida que planejam e executam estratégias de negócios. Até aí, ok. Mas apenas 4 em cada 10 líderes de segurança afirmam poder responder uma pergunta fundamental. Ronaldo, qual é o nosso nível de segurança? Então, o negócio chega assim e fala assim, chama o cara de segurança aí, e pergunta para ele qual é o nosso nível de segurança. E com alto nível de confiança, né, apesar dos ataques cibernéticos, poder, nessa hora, falar sobre risco, né, porque quando ele quer saber o nível de segurança, ele justamente quer saber o nível de risco. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto é difícil a segurança olhar o risco cibernético, mas também conseguir contextualizar isso dentro do risco do negócio da companhia. Então, havia diversas opiniões aí, e eu colocaria o seguinte, eu acredito que a tecnologia hoje é muito commodity, tá? E o que vem a ser segurança, tá? Para mim, segurança é tempo. É uma questão de tempo de invadir seus controles e bypassar seus controles. Não existe 100% de segurança, tá? Então, segurança é igual a tempo. O maior risco, assim como eu coloquei, da importância do fator humano, também é o fator humano. O pior risco que tem numa empresa, no meu entendimento, é o recurso humano insatisfeito. Até porque, vocês vejam só, passa informações pela camada dos recursos humanos, por e-mail, por tudo, e o que menos custa, não pode copiar, mas é sempre pegar essas informações. E o maior risco que se tem, então, hoje, para mim, é o ser humano totalmente insatisfeito ou não trabalhar em cima da satisfação do fator humano. Por mais que nós tenhamos os processos evoluídos e a tecnologia, firewalls ou as empresas de tecnologia querem... É tudo commodities, pessoal. Antivírus é commodity, firewall é commodity, nuvem vai se tornar um commodity. A nuvem, no meu entendimento, que a gente falou, é uma coisa ainda, um nenê. Para mim, a nuvem é uma coisa nenê na tecnologia, até porque... Eu vou falar de mim, da minha própria. Eu uso bastante nuvem, tanto o Google Drive como o OneDrive, e digo o seguinte para os senhores, eu tenho 6 terabytes, né? Só que a dificuldade é de conduzir essas informações, né? Hoje em dia não se tem produtos, existem, mas ainda não estão de uma forma distribuída, de criptografia, outras coisas a se colocar na nuvem, e a performance da nuvem está, no meu entendimento, ainda gatinhando. Bem, Graça, respondendo a tua pergunta, continuo fixando em fator humano, no ser humano e no funcionário. De nada adianta se ter todos os processos da empresa 100%, a infraestrutura 100%, se tiver um ser humano insatisfeito, é aquilo, não se tem controle de acesso se tiver uma porta sem controle de acesso. Então, o fator humano continua sendo risco. Tá. Marlos, a gente está entrando na fase final do painel, né? Óbvio, a gente
adoraria continuar aqui, mas a gente tem horário do almoço. Então, eu queria, Marlos, que você comentasse um pouquinho já, agora acho que tem alguns elementos aí que foram colocados importantes, até desafiando aí a capacidade da tecnologia de responder a todas essas demandas. E tem uma pergunta aqui enviada pelo Ricardo Dastes para você, que é o seguinte: eu vejo ainda muitas empresas que abordam a gestão de vulnerabilidade baseada apenas no nível de criticidade da vulnerabilidade em si, né? Sem levar em conta o risco. Então, ele enfatiza de novo esse aspecto. Então, ele quer saber da sua opinião de como ele pode elevar, como o CISO pode elevar esta interlocução de risco. Então, de novo, a gente está percebendo o quanto que a plateia também está trazendo essa questão, quando a gente está falando de ataques, está avaliando o nível de vulnerabilidade, está falando de onde estão essas vulnerabilidades, o quanto que a segurança precisa falar essa linguagem do risco. Eu queria que você, respondendo a pergunta, também comentasse um pouco esse desafio, que eu acho que também é para a indústria, né? Eu acho que a indústria de tecnologia de segurança também está sendo desafiada a trazer soluções que saiam desse modelo commodity, como o Ronaldo colocou, e tragam também, né, uma pegada mais estratégica, né, mais de risco. Obrigado. Eu vou usar a mesma palavra que o Ronaldo usou, tempo, né? O que o colega comentou da pergunta é muito importante, porque a quantidade de vulnerabilidades que surgem o tempo todo é absurdamente grande. É humanamente impossível, né, por mais que a figura, processo e pessoas sejam extremamente imprescindíveis para a segurança, mas é humanamente impossível que qualquer equipe de segurança tenha a capacidade de identificar, dentre diversas vulnerabilidades, quais são as que apresentam um real risco para o negócio. Então, como a Tenable consegue ajudar nossos clientes? Nós introduzimos uma camada de inteligência dentro dessa análise de vulnerabilidade, onde eu vou traduzir quais as vulnerabilidades que apresentam risco para o meu negócio. Isso já é uma forma da gente melhorar a comunicação entre áreas de negócio com a área de segurança. Ou seja, dentro do meu ambiente hoje, quais são as áreas ou quais são os elementos, quais são os ativos críticos que realmente podem apresentar um risco maior para a minha corporação. E aí eu consigo, através disso, focar, né, que a minha equipe de segurança, a minha equipe de resposta a incidente, como um todo, ela foque naquilo que é mais importante para o business, baseado no risco. Então, o que no final das contas isso oferece para todo mundo? Mais tempo. Mais tempo, por exemplo, para que a área de segurança tenha a iniciativa de se integrar à área de negócio para tomar decisões. Porque ela sabe que grande parte dessa busca, dessa visibilidade e desse risco, tem alguém cuidando, que é uma ferramenta que tem essa inteligência. É mais tempo para que a equipe de segurança também foque nos ataques ou foque naquilo que é mais importante, ou no desenvolvimento de projeto para isso. E essa linguagem de risco também, ela ajuda muito na decisão, por exemplo, de investimento. A partir do momento que a ferramenta traz uma visão de risco, qual que é a minha nota de exposição? Quão exposto eu estou? Igual ao comentário da sua pesquisa, somente 4 em cada 10 líderes de segurança conseguem afirmar como é que está seu estado de segurança. Mas se você consegue mostrar qual é o seu risco cibernético e o que você tem feito ao longo do tempo para reduzir esse risco, é muito mais simples você chegar, por exemplo, um board e dizer assim, olha, hoje o nosso risco cibernético está tanto. Comparado com outras empresas do mesmo segmento, um benchmark, nós estamos assim. Nosso objetivo é reduzir esse risco assado. O que nós precisamos fazer, então, durante um ano de investimento, de capacitação, para que eu reduza o maior risco? Então, eu vou dar um exemplo aqui bem tranquilo. Imagina que dentro de uma empresa, a Marcela comentou, né, do DataPrev ter sido muito atacados. Então, a gente tem visto aí muita questão do auxílio emergencial, então, muitas fraudes. Então, imagina que dentro da DataPrev, Marcela, desculpa, é só um exemplo, tá? Dentro da DataPrev, imagine que o maior risco cibernético está o quê? No vazamento ou na fraude desse tipo de informação. E onde está isso? Está nos servidores, ou está hospedado, enfim. Então, quando eu tenho a visibilidade, entendo que dentro do meu business, aquela área, ou aquele setor, ou aqueles equipamentos, é os que estão apresentando maior risco, fica muito mais fácil a área de segurança, o CISO, o CIO, defender um investimento, um posicionamento em cima daquilo que é prioridade naquele momento. Perfeito. Então, a palavra-chave seria priorizar. Aonde eu devo priorizar os meus esforços
os meus investimentos para que eu reduza o máximo possível do risco. Porque 100% seguro, de novo, usando a palavra tempo, em algum momento vamos ser atacados. Né? Em algum momento vamos ser atacados. Então, vamos focar naquilo que talvez seja o mais, que apresenta o maior risco, né? E você trouxe também uma palavra que reforçou, na verdade, uma palavra que o Ronaldo trouxe muito importante, que é tempo. E é o tempo que está aqui me pressionando. Eu vou trazer a última pergunta, por favor, avançando aí no almoço, para a Marcela, que ficou aguardando aí um pouquinho. Muitas perguntas para você, Marcela, então eu estava aqui tentando gerenciar qual que eu iria separar. A Mônica Rodrigues diz assim, falando de vulnerabilidade, Marcela, em meu ponto de vista, eu concordo que a pandemia trouxe oportunidades para a área de segurança, pois falando de infraestrutura, o negócio sempre questionou os custos requeridos pela segurança para minimizar riscos. Você concorda que a gente vai conseguir, talvez agora, de certa forma, provar um pouco melhor o ROI da segurança? É a pergunta que está sendo feita aqui pela Mônica Rodrigues. E se você vê isso aí também como uma forma de errar menos. Claro. Rapidinho aí na sua resposta, eu te peço. Trabalhar com segurança, às vezes, é sofrido. Tem que ter muito amor e muito estômago, né? Eu tenho 20 anos de segurança, mas 7 anos na DataPrev. Nossa, 20 anos de segurança começou quando, Marcela? Em 99. Mas, enfim, na DataPrev, nesses últimos 7 anos, eu acompanhei essa evolução. Então, a área de segurança ela teve aquele posicionamento na TI, né? Depois aquele posicionamento, e depois que nós começamos a conectar justamente isso, a gestão de vulnerabilidades ela é contínua, ela já está automatizada, mas o que significa 5 mil servidores sem patching, né? O que significa isso realmente? O que isso impacta no negócio? Então, a partir do momento que a gestão de risco corporativa começou a trabalhar com a gente, que a gente levou para um indicador estratégico, esse índice, né, e demonstrou que um ataque cibernético é tão avassalador para o nosso negócio, que é TI, quanto um outro grande desastre, né, que a continuidade trata, então ele tem que ser tratado com a mesma criticidade, é imperativo e ter prioridade para tratar. A gente começou a conseguir essas janelas de oportunidade. Hoje é um programa estratégico, hoje a nossa área de segurança, ela fica vinculada à presidência, tem acesso direto ao presidente, né, o nosso gestor de segurança, então a gente consegue ser muito mais preventivo, né, e gastar muito menos com a reação, responder e recuperar sempre é mais caro. Né? Sim. Então, assim, a pandemia trouxe outras oportunidades, por exemplo, continuidade de negócios, para validar os nossos planos, né? O que a gente não tinha pensado, né? O que demorou demais para ser feito, né? O que mais a gente poderia ter simulado? A gente sempre simula que um data center inteiro parou, mas tem 3. Mas simular que todo mundo vai estar fora, né? A gente não tinha feito. Então, assim, as lições foram muitas. Agora é o momento de você demonstrar, né? Que o básico, que o clássico, que fazer bem feito, né? Adote um padrão, que você automatize ali, comece a demonstrar isso, realmente traz retorno. É uma excelente oportunidade para os profissionais de segurança, não pode deixar passar. Tá certo. Pessoal, olha, Vitor Sena com a gente aqui, parabéns pelos insights, foi interessante os pontos dos panelistas, sumarizando que realmente são as principais preocupações de cibersegurança na atualidade. Cloud, identidade e pessoas. E depois a gente acrescenta ainda aí, nas palavras também aqui de mais uma pessoa que está nos acompanhando, a Fernanda Guzmão. Graça, estou acompanhando vocês nessa sexta-feira, quero deixar meus parabéns pelo rico conteúdo apresentado, excelentes temas, e muito bom falar de risco e falar de tempo. Então, gente, nosso tempo esgotou, mas só desse painel, tá? A gente depois volta após o almoço e continua a tarde inteira ainda discutindo com vocês muitos assuntos interessantes de cibersegurança, privacidade e proteção de dados. Pessoal do nosso painel, muitíssimo obrigada. Desculpem, avancei um pouquinho no horário do almoço de vocês, mas hoje vale a pena, né? É um dia especial. Vanderlei Moreira Gerdau, muito obrigado. Ronaldo Atílio Rigon, nosso grande especialista. Marcela DataPrev, muito obrigado. Marlos Tenable, nosso parceiro, obrigada. Matheus Albarello, mais uma vez aqui comigo, Sicredi, muito obrigada. Tchau, pessoal desse painel, obrigada. Continuem aí conosco. Bom almoço a todos. Obrigado, Graça.